Bom, na aula passada eu tinha falado um pouquinho sobre as características gerais da ecologia, né, o conceito básico de ecologia, que vem, né, daquela base de conceitos a partir de 1972, quando se inicia a ideia sobre a disciplina de ecologia. E uma das partes que mais cai, que é mais importante dentro do vestibular, é o que a gente chama de fluxo de energia e matéria. Ou seja, é exatamente a quantidade de energia. Bom, vamos só rapidinho em física entender um pouquinho o que é energia e matéria. A energia, ela é a quantidade de calor necessária para que eu possa sobreviver. E essa energia, ela vem da onde? Ela vem dos alimentos. Então, os alimentos, eles são fundamentais na produção de uma determinada quantidade de energia. Para animais que são ectotérmicos, ou seja, aqueles que não regulam a sua temperatura constante ou não têm a sua temperatura constante regulada, a ação sobre a produção de calor ela vai depender da oportunidade de alimento. Né? Então, quando ele tem oportunidade de alimento, ele consegue encontrar um nível de energia maior. E ele consegue dissipar essa energia por mais tempo. Então, dura mais. Isso é uma grande vantagem. Já para animais que são endotérmicos, como mamíferos e aves, por exemplo, essa produção de energia ela é constante. Então, de certa forma, nós precisamos de um número muito maior, né? De um número muito maior de joules, e aí pensando na ideia da física, muito mais energia, porque boa parte da nossa energia é perdida na forma de calor. Então, dessa forma, se instituiu a ideia dos chamados níveis de alimentação ou níveis tróficos. O nível trófico, ele tem vários tipos dentro dessas características. Mas, basicamente, pensando no nível básico, toda cadeia trófica ou toda cadeia alimentar, ela sempre vai começar, basicamente, partindo de um princípio geral, ela sempre vai começar a partir de um produtor. Só ela fala, por que tem que ser a partir de um produtor? Porque o produtor é aquele que resguarda a energia. Por quê? Por causa da fotossíntese. Então, primordialmente, a pirâmide alimentar ou a cadeia alimentar, ela é sempre mais volumosa na base. Por quê? Porque as plantas fazem fotossíntese. Então, eles são a base da nossa cadeia. E a partir daí a gente desencadeia os chamados consumidores. Então, nós temos os organismos consumidores, aí partindo desse princípio, os consumidores eles são heterotróficos, tá? E aí nós temos consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores. Portanto, em sua maioria, são herbívoros, são animais herbívoros. E a partir desses herbívoros, todos os outros são carnívoros, tá? Então, a cadeia alimentar, ela é uma linha de alimentação, onde eu tenho sempre um produtor e consumidores. O primeiro consumidor é sempre um herbívoro, porque ele vai se alimentar do produtor. E a partir do consumidor de primeira ordem, ou consumidor primário, todos os outros são carnívoros, em todos os níveis. Quando a gente fala de carnívoro, você pode falar de carnívoro estrito, que é aquele que só se alimenta de carne fresca, ou carnívoro generalista, aquele que se alimenta de qualquer tipo de carne, inclusive carne em decomposição, como acontece, por exemplo, com os carniceiros, como a hiena, o urubu, né, os abutres. Então, esses basicamente são a montagem do que a gente chama de cadeia trófica. Outro detalhe importante, dentro desses heterotróficos nós temos herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros, eles vão normalmente sempre ocupar a primeira faixa, que é logo depois do produtor. Os onívoros, que se alimentam de qualquer coisa, flores, frutas, raízes, sementes, folháceas, carne, peixes, etc., que somos nós, mamíferos, né, humanos, eles podem entrar em qualquer linha. Então, você pode comer uma alface, você é considerado um consumidor de primeira ordem. Se você comer um peixe, dependendo do peixe, você pode ser um consumidor de segunda ou de terceira ordem, né? Um consumidor secundário ou terciário. Então, vai depender de quem vem antes. Então, por exemplo, se um peixinho come a alga, um peixe come o peixinho, um peixe grande, médio, come o peixe e o peixinho, e você é o último. Então, você vai subindo esses níveis tróficos, tá?
E dentro de toda a cadeia alimentar, nós temos um grupamento que participa de todos os processos, que são os decompositores, tá? Eles podem ser classificados como sapotróficos ou necrófagos e são representados por fungos e bactérias. Então, eles fazem o quê? A ciclagem do nutriente. Quando você pensa nisso, produtor, que faz fotossíntese, ele transforma matéria inorgânica em orgânica pela fotossíntese, pela ação da fotossíntese. Os consumidores transformam orgânica em inorgânica, assim como os decompositores. Então, eles vão transformar matéria orgânica em inorgânica para uso dos produtores. Então, a gente chama isso de ciclo alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar, ela é basicamente uma estrutura unidirecional, tá? Quando você fala de cadeia alimentar, ela é unidirecional. E é óbvio que quanto maior é a base, maior é a minha biomassa. O que é a biomassa? A minha biomassa é a quantidade de organismos que eu tenho dentro de uma cadeia alimentar, tá? Quando você junta várias cadeias alimentares, você forma o que a gente chama de teia alimentar. Então, essa teia alimentar, ela é um conjunto. E aí o legal é que a teia, ela pode se inverter. Então, só para a gente entender um pouquinho, o mesmo indivíduo, ele pode ser consumidor de primeira, segunda e terceira ordem, por exemplo, se ele for um animal onívoro, né? Então, a teia alimentar, ela é muito importante, por quê? Porque ela mostra que os animais conseguem ter amplitude na alimentação. Então, se você pegar, por exemplo, uma águia, a águia, ela pode comer um outro pássaro, ela pode comer um rato, ela pode comer um sapo, ela pode comer um inseto, né? Dependendo do... Então, ela tem uma grande amplitude alimentar. Na cadeia alimentar, é uma relação íntima, é uma relação unidirecional. Se eu tenho um animal que se alimenta de algo, se eu tenho um animal que se alimenta de algo, e eu tiro essa alimentação, esse animal acaba morrendo. É o que acontece, por exemplo, com indivíduos que são endêmicos. O que é um animal endêmico? O que é um organismo endêmico? Ele é um organismo que vive em um único lugar. Então, eu vou dar um exemplo muito tranquilo, que é muito normal aqui, cair em vários tipos de vestibulares. A ararinha azul. A ararinha azul é um psitacídeo, é um papagaio, né? Pertence à família dos papagaios. E ela tem por característica fazer ninho no buriti seco. Buriti é uma árvore, é uma palmeira que dá um coquinho, tá? Então, ela faz o ninho no buriti seco. Ela não faz ninho em outro lugar. Ela só faz ninho no buriti seco. E aí, o que acontece? Se eu derrubo o buriti, a ararinha não tem onde fazer ninho. Então, ela entra em extinção, que foi o que aconteceu durante muitos anos no Pantanal. Então, eles usavam o buriti muito para a produção de canoas, a produção, né, principalmente o buriti seco, né? Produzir remo, casa, porque é uma árvore de bom acesso, né? Uma árvore que cresce rápido, tal. E aí as pessoas, os moradores locais, usavam o buriti seco para várias coisas, né? E aí, óbvio, automaticamente o passarinho ele acabou desaparecendo, quase entrou em extinção. E aí um grupo de biólogos fez lá um trabalho chamado Projeto Ararinha Azul. E aí eles começaram a manter e criar novos mecanismos para essa população não usar o buriti seco, usar outras árvores que tinham função muito semelhante e que não tinham endemismo, ou seja, não tinham uma relação muito íntima com os animais. E aí, dessa forma, o número de ararinhas aumentou drasticamente, né? Então, aumentou muito. E isso foi muito bom. Por quê? Porque são animais que dispersam sementes. Então, trazer a ararinha de volta trouxe uma série de benefícios para aquele meio. Então, animais endêmicos, ou organismos endêmicos, são aqueles exclusivos de um determinado bioma ou ecótono, né? Que são áreas de transição que a gente fala. Então, a teia alimentar, ela mostra para a gente o quanto um determinado grupo animal, ele pode variar dentro dessas características, ou seja, o quanto ele pode se alimentar. Quanto mais exclusivista é o animal, maior a chance dele morrer. Quanto mais generalista é o animal, ou seja, quanto maior a amplitude alimentar dele, maior a chance dele sobreviver.
A linha é mais ou menos essa. Além disso, quando a gente pensa nessas ideias sobre cadeia alimentar, a gente pode fazer pelo nome do animal seguido de um traço, indicando quem come quem, ou a gente pode montar as chamadas pirâmides ecológicas. Nós temos vários tipos de pirâmide. Nós temos pirâmide de energia, tá? E pirâmide de número. Então, a pirâmide de número é a mais comum, que ela é associada também à pirâmide de energia. Por exemplo, eu tenho lá capim. Capim, eu tenho toneladas de capim. Então, se eu tiver 1 tonelada de capim, mais ou menos umas 10 vacas vão comer esse capim. Então, o número de vacas para o número de capins é menor. E 1 onça come uma vaca. Então, o número vai subindo, conforme a pirâmide vai crescendo para cima, o número de indivíduos vai diminuindo, tá? Por quê? Muito em função pela perda de energia, tá? A pirâmide de biomassa, ela pode ser por pirâmide ou por gráfico, tá? Então, ela representa a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico. Então, por exemplo, o capim tem muita biomassa, porque ele é muito grande. Os gafanhotos, por exemplo, têm pouca biomassa, mas eles comem o capim em grande quantidade. E os pássaros, menos ainda, mas eles comem os gafanhotos. Então, geralmente, a pirâmide de biomassa tem a base mais larga e o ápice dela, a ponta da pirâmide, é menor. E aí, para mim, a mais legal de todas, que é a pirâmide invertida. A pirâmide invertida, por exemplo, ela tem um processo muito curioso. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, uma árvore e pensar em pulgões, a árvore é uma só. Então, eu tenho uma pirâmide de base curta. Parasitismo é muito comum nessa característica, né? Eu estou dando o exemplo do pulgão, que é um parasita. Então, você tem lá a árvore, ela é parasitada por milhões de pulgões. Então, a base da pirâmide ecológica, ela é curtinha, né? Ela é estreita. E a quantidade de pulgões é muito maior. Então, a segunda faixa da pirâmide, ela larga. E aí você pode colocar lá, por exemplo, joaninhas. A joaninha é um predador voraz. Ama comer pulgões. Então, você tem vários tipos. Então, tome muito cuidado, porque pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia, elas são igual à pirâmide do Egito. Elas começam com a base larga, tá? Elas podem começar com a base larga e elas vão afinando. Esse é o modo geral. E essa pirâmide essencialmente exclusiva, que a gente fala sobre a pirâmide com base estreita. Então você pode pôr fitoplâncton, por exemplo, porque aí o zooplâncton tem muito maior volume. O normal parasitismo, você tem lá um indivíduo e vários parasitas. Você pode ter um outro tipo, né? No nosso caso, por exemplo, nós temos a tênia. A relação da nossa pirâmide, se fosse pensar no ser humano e na tênia, que é um parasita intestinal, você vai ter a base bem estreitinha e o parasita também, quase o mesmo tamanho da pirâmide, assim. Então você vai ter um indivíduo para um. Agora, em parasitismo, normalmente, você tem muito mais parasitas do que parasitado, né? Então, assim, você vai ter muito mais, por exemplo, a árvore com o pulgão, como eu dei o exemplo para vocês. É uma árvore, mas são milhões de pulgões. E são milhares de joaninhas. Então, o pulgão se multiplica muito rápido e a joaninha não consegue se multiplicar na mesma velocidade que come o pulgão. Então, a base da pirâmide é curtinha, é estreita, porque é uma árvore, né? Em compensação, a segunda faixa da pirâmide é larga, porque o pulgão é um parasita e se multiplica rapidamente. E a parte de cima da pirâmide, ela também é um pouco mais estreita, porque o número de joaninhas não é o suficiente. Só para vocês terem uma ideia, por dia uma joaninha consegue comer até 30 pulgões. Então, assim, ainda não dá para elevar essa parte, tá? A nossa pirâmide de energia, ela sempre vai diminuindo, isso é uma coisa importante. Então, a base é sempre mais larga, tá? E a ponta é sempre mais estreita. Por quê? Porque você vai perdendo energia na forma de calor. Essa é uma das premissas básicas da pirâmide de energia, tá? Isso é uma das coisas mais legais que se estuda. E outra que é muito legal, que eu curto bastante estudar e que graficamente é muito bacana, está relacionada à quantidade, que a gente chama de produtividade. Nós temos dois tipos de produtividade.
a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. O que é a produtividade primária bruta? É a energia armazenada no alimento. Então, toda energia armazenada pelos produtores é a produtividade primária bruta, tá? Parte dela é usada na respiração, o restante é disponibilizado para os consumidores, e essa energia restante é chamada de produtividade primária líquida. Então, olha que legal, vamos entender de uma forma bem simples como isso funciona. Eu vou fazer uma analogia com o salário, tá? Uma pessoa, ela recebe o salário bruto. O salário bruto é o salário completo, sem os descontos. Ou seja, é o salário que você recebe, né, lá no seu Olerite, e ele tem tudo que você fez, o quanto você ganhou. Aí o que acontece? Você vai ter o desconto do imposto de renda e o desconto que é característico, né? O desconto que é característico do INSS para aposentadoria, certo? Então você vai ter um bruto, que é 10 mil, por exemplo, e um desconto de 3. Então você vai ter um saldo líquido, que a gente chama de produtividade primária líquida, de 7 mil reais. Então, quanto maior for a minha produtividade bruta, menor vai ser, é muito curioso isso, menor vai ser a minha produtividade líquida. Por quê? Quando você pensa em produtividade, você tem que pensar numa enorme floresta. Quanto maior a floresta, quanto maior a diversidade da floresta, quanto mais bichos tiver na floresta, quanto mais plantas tiver, mais gasto eu tenho. Então a minha produtividade líquida é baixa. Se eu pegar, por exemplo, um campo de plantação de cana, a produtividade primária bruta é altíssima. E a produtividade primária líquida, ela tem um super saldo. Por quê? Porque é uma planta só. Então, a quantidade produzida na produtividade quando você usa uma espécie só, bruta, é baixa. E a líquida é alta. Quando você tem uma floresta gigante, é o contrário. A produtividade primária bruta é altíssima e a líquida, o saldo é pequeno. Por quê? Por causa das inúmeras relações que existem entre esses indivíduos. Então, essa é uma das características mais legais. Graficamente, é muito bonito de se ver. Então, na ecologia, isso é uma coisa que eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Na ecologia, quanto maior o número de indivíduos que eu tenha, não importa se é planta, se é gafanhoto, não importa. Mas quanto maior for a minha linha estruturada de animais, vegetais, todas as relações ecológicas que você pode imaginar, o meu saldo, que é o líquido, ele vai ser menor. Quanto menos bichos eu tiver, menos plantas eu tiver, maior vai ser a minha produtividade líquida, porque isso é um indicativo para mim de baixa diversidade biológica. Então a cana-de-açúcar, ela produz uma enorme biomassa com uma alta produtividade líquida, mas uma produtividade bruta baixa. Numa floresta muito densa, eu vou ter uma alta produtividade bruta, mas uma produtividade líquida baixa, porque eu tenho muitas relações. E aí esses organismos, eles acabam gastando muita energia. Então esse gasto de energia, ele acaba trazendo para mim um saldo pequeno, mas mesmo assim importante, tá? Então, quando se usa isso em ecologia, quando você usa isso na agricultura, é de uma forma. Quando você usa isso numa floresta, é de outra.